Pessoal, é o seguinte, primeiramente, boa noite, espero que vocês estejam aí me ouvindo. Vamos conversar aqui sobre vínculo empregatício dos motoristas e entregadores de aplicativos. Na verdade, eu vou falar mais especificadamente da relação de emprego com a Uber. Por quê? Nós tivemos aí nos dias 9 e 10 de dezembro, hoje é dia 10 quando eu estou gravando essa live, nós tivemos uma audiência pública, tá? Que foram 2 dias de audiência pública. E nessa audiência foi discutido aí tudo referente a essa questão do vínculo de emprego dos motoristas da Uber, tá? Por quê? Porque nós temos um impasse a respeito se os motoristas que utilizam esse aplicativo, a Uber, não só esse aplicativo, né, mas todos os demais, né, iFood, 99, se eles são ou não abrangidos pelo vínculo empregatício, tá? Então essa discussão realmente ela tem vindo à tona e é até caso de repercussão geral aí no STF. Como vocês estão vendo aí, nesse resuminho que eu fiz para vocês, é o tema 1291. Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital. Qual que é a descrição? Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 1º, inciso 4, 5º, inciso 2, inciso 13 e 170, inciso 4 da Constituição Federal, a possibilidade do reconhecimento de vínculo entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora da plataforma digital intermediadora, certo? Então, nesse recurso aqui extraordinário, que é o RE 1.446.336, existe essa discussão com relação à existência ou não de vínculo empregatício. E o que a empresa, a Uber, ela bate em cima é com relação à iniciativa privada. Tá? A iniciativa privada não, perdão. A questão do direito da livre iniciativa, tá bom? Iniciativa privada não, falei errado, da livre iniciativa. E em razão disso, esses artigos eles são as matérias aí para discussão com relação a isso, tá? Eu vou aqui falar para vocês o seguinte: a questão da audiência pública, ela é um instrumento processual que serve para quê? Justamente para discutir casos de grande repercussão, casos que vão atingir de uma maneira muito veemente a sociedade, tá bom? Porque hoje em dia a gente, né, pode ver que as plataformas digitais de entregadores e de motoristas de aplicativos, elas não têm nenhuma regulamentação. E muitos motoristas, eles ingressavam com a reclamação trabalhista pedindo vínculo. E uns ganhavam, outros não. E chegou um determinado momento que isso foi para lá no STF. E o STF, ele entendeu que de fato há uma repercussão geral, não só social, mas política também, a respeito do vínculo empregatício. Porque utiliza-se muito os aplicativos da Uber e também utiliza-se, né, muitas pessoas elas acabam aderindo a isso, aderindo a esse tipo de plataforma para poder trabalhar e ter como se sustentar, tá? E os artigos são esses aqui, que eu falei para vocês, que foram aí mencionados pelas partes, a respeito do primeiro, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O segundo, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. E o artigo 170 da Constituição Federal diz o quê? A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: livre concorrência. E nós temos aí várias plataformas digitais a respeito dos entregadores e dos motoristas, né? Temos a 99. Aqui onde eu moro, no meu município, tem uma empresa também que faz a mesma coisa, só que ela é mais concentrada aqui na região do município onde eu moro, tá? Os municípios ao redor. E aí, gente, é o seguinte: existe ou não vínculo empregatício com relação aos motoristas da Uber ou de alguma plataforma digital que tem esse escopo, né, de transporte coletivo, de transporte particular, até os entregadores aí de comida, que nem no iFood. Tanto que eu vou até comentar aqui com vocês que teve uma decisão agora do TRT da 12ª região. Ele condenou a empresa iFood a pagar 10 milhões por reconhecer aí o vínculo empregatício dos seus motoboys, tá? Mas o caso não é esse, o caso é esse daqui. Depois eu faço um vídeo ou faço uma live com relação a essa questão do TRT, essa decisão do TRT que foi recente agora, foi dia 5 de dezembro. O TRT com relação ao iFood. Mas vamos aqui focar nessa questão da Uber, que eu acho que é de extrema importância. Olha só, existe ou não um vínculo empregatício com relação ao pessoal da Uber? Bem, primeiramente, nós temos aí o artigo 2º da CLT, que tem a seguinte disposição: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Aqui, a gente já pode começar falando que a Uber é uma empresa coletiva? Sim, é uma empresa coletiva. Assume os riscos da atividade econômica? Eu entendo que sim. A questão é: admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço? Aí que está uma grande discussão. Vocês vão ver, eu fiz diversos apontamentos aqui de diversos juristas, das partes que foram convidadas nessa audiência pública. E realmente, eu já adianto para vocês que a maioria deles bateram nessa tecla da questão de dirigir a prestação pessoal do serviço. Por quê? Porque é o seguinte: primeiro, o motorista ele não escolhe o passageiro, tá? Ele não escolhe o passageiro. Primeira coisa. Segunda coisa, se ele recusa muitas viagens, ele sofre penalidades. Tanto que esse é um dos pontos que nesse recurso extraordinário foi ventilado. A segunda coisa é a seguinte: eles não estipulam os valores, eles têm um valor que tem que seguir, eles têm uma tabela. Então, só aí nós já preenchemos quase todos os requisitos de empregador. E os motoristas, eles podem ser considerados empregados? Olha o que diz o artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Bem, os motoristas são sim pessoas físicas. Prestam serviço de natureza não eventual? Pode ser que sim, pode ser que não. Sob dependência deste e mediante salário? Mediante salário não. Entretanto, nós temos o que? A dependência, que é a subordinação jurídica, não é a subordinação nem econômica. É a subordinação jurídica. E neste caso, a subordinação jurídica nos leva a justamente aquilo que eu já falei para vocês. Eles dirigem a prestação do serviço, a prestação pessoal do serviço. O motorista, se ele recusar muito, ele sofre uma penalidade, ele sofre punição. Se o motorista ele não pode recusar, ele tem que cumprir uma tabela,
de preço, ele não pode colocar o preço dele, ele não faz o transporte de qualquer pessoa que ele quiser, ele não tem esse poder de escolha, porque se fosse autônomo, aí sim nós teríamos essa questão da possibilidade dele ser o mestre dos seus caminhos, né? Ele poderia escolher quem ele poderia fazer o transporte ou não, mas eles não possuem essa discricionariedade, eles não possuem essa autonomia. E quando isso acontece, eles sofrem uma punição. Tá? Então, a meu ver, só esses argumentos eles já são suficientes para que fique caracterizado o vínculo empregatício. E muito se discutiu a questão de regulamentação desse trabalho dos motoristas em plataforma digital. Mas vejam só, pode-se utilizar, e isso foi até uma das questões que foi ventilada nessa audiência pública, essa questão do serviço do motorista profissional empregado. A CLT já dispõe sobre isso. Pega os artigos 235A até 235H, já existe uma regulamentação do serviço do motorista profissional empregado. Então, pode ser que não haja tanta necessidade assim de regulamentação do serviço do motorista profissional em si, empregado. Talvez tenha que ter regulamentação de outras variáveis. A questão da plataforma digital, como que vai ser fiscalizado, como que vai ser realizado a contratação, isso tudo talvez seja necessário regulamentar, mas a CLT ela já dispõe de dispositivos que esse serviço pode ser enquadrado. Tá? Um outro detalhe que eu esqueci de comentar com vocês é o seguinte: a Uber ela tem possibilidade de fazer a gestão dessa mão de obra. Ela tem essa possibilidade, tanto que ela faz. Tá? Então, feitas essas premissas aí, esse preâmbulo, eu vou comentar com vocês resumo de alguns expositores aqui a respeito dessa audiência pública que aconteceu aí nos dias 9 e 10 de dezembro.